Fala pessoal, tudo beleza? Professor Ricky Félix para mais uma videoaula aqui do canal. Até que enfim conseguimos chegar em função exponencial, assunto muito importante em nossos estudos de matemática. Então vamos lá. A principal forma de multiplicação das bactérias é a divisão binária. Nesse tipo de divisão, o material genético é duplicado e a bactéria se divide ao meio, originando duas novas bactérias idênticas a ela. Então, nós temos aqui uma foto, uma imagem de uma bactéria. E aqui nós temos uma imagem de um laboratório. Tem alguns conceitos de microbiologia que não é o objetivo desta aula. E vamos continuar aqui, sabendo que determinada colônia, iniciada por uma única bactéria, quer dizer, uma colônia de bactéria, duplica a cada 20 minutos. Quantas bactérias existirão após 2 horas e 40 minutos? Então, a partir de agora, nós já vamos utilizar o conceito de função exponencial. Olha, após um período de 20 minutos, teremos 2 bactérias. Após 2 períodos de 20 minutos, nós teremos 40 minutos. Então, teremos 4 bactérias. Vamos fazer um esquema aqui para a gente entender. Um período, que é 20 minutos, 2 bactérias. Então, nós temos 2 elevado a 1. 2 períodos de 20 minutos, quer dizer, são 40 minutos, nós temos 4 bactérias e nós temos 2 elevado a 2. Observa que esse expoente corresponde ao período. O terceiro período, nós temos mais 20 minutos. Então, nós temos 8 bactérias, nós temos 2 elevado a 3, tá? Apesar que eu risquei em cima aqui, mas é 2 elevado a 3. O quarto período de 20 minutos, nós vamos ter 16 bactérias, que é 2 elevado a 4. Então, após 2 horas e 40 minutos, ou seja, 8 períodos de 20 minutos, nós teremos 2 elevado a 8. Então, 2 elevado a 8 corresponde a 256 bactérias. Da mesma maneira, após X períodos de 20 minutos, o número N de bactérias será dado por N igual a 2 elevado a X, onde X corresponde aos minutos, aos períodos, aos períodos de 20 minutos. Esse é um exemplo de função em que a variável está no expoente. Então, este é um exemplo de função exponencial, ok? Uma função exponencial definida da seguinte forma: domínio e contradomínio, tá? Eu já vou explicar esse contradomínio, por que ele é positivo e não pode assumir o valor de zero. Chama-se função exponencial de base A, quando existe um número real A, que é a base, Essa base, pessoal, ela tem que ser maior que zero e, ao mesmo tempo, essa base tem que ser diferente de 1. Eu vou explicar cada detalhe. Tal que f de x é igual a elevado a x para todo o valor de x pertencente aos reais. Então, pessoal, o domínio vai ser todos os reais. Todo o valor de x pertencente aos reais eu posso atribuir ao x. Agora, o contradomínio, não. O contradomínio aqui, nós vamos ter o seguinte. O contradomínio vai ser somente o conjunto dos números reais positivos e não assumindo o valor de zero, quer dizer, excluindo o valor de zero. Essa é a condição básica de existência de uma função exponencial. Então, vamos citar alguns exemplos de função exponencial. F de x é igual a 3 elevado a x, o primeiro exemplo. Segundo exemplo, g de x é igual a 0,7 elevado a x, ok? Atende essa necessidade aqui? Atende a maior que zero, ok? 0,7 maior que zero e a diferente de 1, ok? Essa função exponencial, h de x é igual a 3/4 elevado a x, atende a propriedade? Sim, então é um exemplo de função exponencial. E essa última, que é a letra D, I de x é igual a raiz de 5 elevado a x. Raiz de 5 é maior que zero, apesar que é um número irracional, mas é maior que zero e atende perfeitamente a essas duas exigências, que é a maior que zero e a diferente de 1. Em uma função exponencial, a lei f de x é igual a elevado a x, note que a base deve ser positiva e diferente de 1. Então, esta é a condição
básica para que isso exista, tá? Então, função exponencial, nós temos que ter estas condições aqui. Agora eu vou falar o que não pode ter na função exponencial, quer dizer, tudo que eu vou falar aqui não corresponde a uma função exponencial. Esse primeiro aqui, essa primeira afirmação diz o seguinte: se A é igual a 1, então f de x é uma função constante igual a 1. Por exemplo, se eu tenho 1 elevado a x, não é uma função exponencial. Por quê? Porque ela é uma função constante. Porque 1 elevado a 1 é 1, 1 elevado a 2 é 1, 1 elevado a 3 é 1. Então, esta afirmação aqui corresponde a uma função constante. Ok, pessoal? Vamos para a segunda. Se A é igual a 0 e x menor que 0, então elevado a x não está definido. Portanto, a função também não está definida. Pensa o seguinte: se eu tenho 0 elevado ao número menor que 0, elevado a menos 1, a gente viu lá nas propriedades de potenciação que neste caso eu vou ter que fazer o quê? 1 elevado a 0. Só que aí quando eu faço isso, eu crio uma indeterminação matemática. Então eu não posso ter uma função exponencial, sendo que o A é igual a 0 e o x menor que 0. Nesse caso eu dei um exemplo de menos 1. Então também não é função exponencial, não pode existir. O terceiro caso também não pode existir. Se o A é igual a 0 e x é maior que 0, então f é uma função constante. Então 0 elevado a 1 é 0. 0 elevado a 2 é 0. 0 elevado a 3 também é 0. Então, f é uma função constante. Se ela é uma função constante, ela não é uma função exponencial. Então, também não pode ocorrer. Se ocorrer, ela deixa de ser uma função exponencial. E se a é menor que 0, então f não está definido para todo x real. Por exemplo, se nós temos uma base elevada menos 4, né? Que foi o exemplo aqui, ó. Menos 4 elevado a 1 sobre 2. Posso? Bom, em relação a 1 sobre 2, pode ser qualquer número dos números reais, né? Qualquer valor dos números reais. Agora, essa base aqui, o que acontece? Nós vamos que extrair raiz quadrada de menos 4. Isso aqui vai gerar uma indeterminação, né? Neste caso aqui, ela não pertence ao conjunto dos números reais. Ok? Então, ela não pertence. Então, este caso também não se aplica à função exponencial. Aqui nós temos uma observação no cantinho que vale a pena também a gente comentar. Existem funções que podem ser obtidas a partir da função exponencial. Por exemplo, essa primeira aqui, ó, f de x é igual a 3 elevado a 2x mais 1. Houve uma pequena alteração aqui na variável, né? Ao invés de ser x, ela passou a ser a 2x mais 1. Então, ela é entre aspas, derivada, né? Não é o conceito de derivação, mas ela é oriunda da função exponencial. Outro caso aqui, ó, nós temos 4 elevado a x e nós temos uma constante 5 que está multiplicando. Então, neste caso também, ela vem, né? Ela é obtida de uma função exponencial. Isso aqui também, ó, 2x, h de x é igual a 2 elevado a x menos 1. Quer dizer, estou subtraindo uma unidade nesta função exponencial, ok? Pessoal, vamos falar agora do gráfico da função exponencial. A ideia aqui é o seguinte: nós temos que memorizar e entender esta figura, esse formato da função exponencial, porque toda função exponencial vai ter basicamente esse mesmo formato, vai mudar somente os valores, ele vai ser um pouquinho mais fechado ou um pouquinho mais aberto, tá? Mas o formato é o mesmo. Aqui o livro trouxe dois exemplos para nós. O primeiro é esse aqui, ó, 2 elevado a x, que é este, ó, 2 elevado a x, e o segundo, que é esse aqui, ó, g de x é igual a meio elevado a x. Então são dois gráficos, né? Bom, são inúmeros valores de x, né? Infinitos valores de x, e são infinitos valores de y, né? Que são a imagem. A única coisa que nós temos que observar, que nós temos que aprender de cara, é o seguinte: o primeiro é o formato, que eu já falei. Outra coisa, nós temos que observar esse ponto aqui, ó, 0 e 1. O ponto 0 e 1 é o ponto mais importante em uma função exponencial, porque é a partir daí que você vai se guiar para orientar na análise do gráfico. Então, esse ponto 0 e 1 aqui, ó, pessoal, ó, 0 e 1, para x igual a 0, y é igual a 1. Então, 2 elevado a 0 é igual a 1. Então, esse ponto aqui é extremamente
importante para a gente aprender. Nessa outra, observa que ela é construída ao contrário aqui, né? Apesar que ela é construída ao contrário, ela também mantém essa mesma característica, que é o 0 e 1 aqui, ó. Por exemplo, 1 sobre 2 elevado a 0, nós temos 1. Então, este ponto aqui é super importante. Outra coisa que nós temos que analisar, o domínio desta primeira, o domínio é todo o conjunto dos números reais, tá aqui, ó. A imagem aqui, ó. A imagem vai ser o quê, pessoal? A imagem vai ser todos os números reais positivos, excluindo o 0. Olha aí, é só a gente observar o gráfico. A imagem vai ser todos os reais positivos, excluindo o 0. Aqui a mesma coisa, a imagem, todos os reais, eu posso ter positivo, pode ter negativo. O domínio, né? E a imagem é todos os reais positivos, e além de ser positivos, eu tenho que excluir o 0, exceto o 0. O gráfico de uma função exponencial, cuja lei f de x igual a de x, é uma curva que tem aspectos semelhantes aos dos gráficos apresentados acima. É o que eu falei. Intercepta o eixo y no ponto 0 e 1. Então, 0 e 1, nós temos que observar esse ponto aqui, ó. Observe que os gráficos das funções se aproximam do x, mas não cruzam. Quer dizer, pessoal, essa reta aqui, pessoal, ó, aliás, esta curva, ela vai descendo, vai descendo, vai descendo, e ela nunca encontra o eixo x. Então, ela vai descendo aqui, ó, e nunca encontra o eixo x. Por isso, a reta y igual a 0, que é esta aqui, ó, y igual a 0, é chamada de assíntota. Quer dizer, é uma reta que nunca vai encontrar o gráfico, ela vai aproximando aqui, ó, tendendo ao infinito e não encontra. Aqui a mesma coisa, ela vai aproximando e nunca encontra. Essa reta y igual a 0 é chamada de assíntota, ok? Vamos para mais uma página ali. As funções obtidas a partir da função exponencial nem sempre têm essas características. Em um software de construção de gráfico, vamos construir, por exemplo, os gráficos das funções f, que foi feita de cinza, a função i, que foi feita de verde, e a função h em vermelho. Então são 3 funções. Depois eu vou gravar um vídeo fazendo esses gráficos em um software matemático. Hoje nós temos inúmeros softwares que é capaz de construir gráfico dessas funções matemáticas. Depois eu vou gravar uma videoaula bem detalhada sobre esse assunto. Então aqui nós temos os 3 gráficos. Note que o gráfico da função i, que é 2 elevado a x mais 1, é o gráfico da função f, quer dizer, esse aqui do meio, transladado uma unidade para cima, quer dizer, é o mesmo gráfico, porém, quando eu adiciono 1, eu estou pegando esse gráfico e estou somando ele no eixo y, eu estou desenhando ele para cima, tá? Então, esta é uma observação importante. E o gráfico da função h, que é 2 elevado a x menos 1, é o gráfico da função f, transladado uma unidade para baixo, quer dizer, eu estou pegando esse gráfico e estou abaixando ele, estou fazendo uma transladação de eixo, né? Transladação de eixo do eixo y, quer dizer, eu estou ou aumentando ou diminuindo. Observe que o gráfico da função h cruza os eixos x e y no ponto 0 e 0. O domínio de h é todos os reais e sua imagem é y maior que menos 1. Observe aqui, ó, que esse aqui, ó, é o ponto menos 1. A assíntota do gráfico h é a reta y menos 1. Essa é a assíntota. E a imagem é maior que menos 1. Não pode ser maior igual, tem que ser maior que menos 1. Aqui tem uma reflexão que eu já vou auxiliar vocês, já tem até a resposta. Qual é o domínio e o conjunto da imagem da função ix, né? Y e x é igual a 2 elevado a x mais 1. Em qual ponto o gráfico da função corta o eixo y? Qual é a sua assíntota? Bom, tá perguntando dessa de cima aqui, pessoal. Essa de cima, o domínio é todos os reais, já está escrito aqui, beleza? A imagem é y maior que 1. Por que y maior que 1? Pessoal, olha, ela nunca vai pegar nessa assíntota aqui, ó. Essa assíntota, que é uma reta constante. Então, ela nunca vai pegar nesse ponto. Beleza, pessoal? Então, aqui é um pouco complexo porque são são 3 gráficos em um mesmo, né? São 3 gráficos representados simultaneamente e fica um pouco até difícil para a gente explicar aqui. A gente vai cansando um pouco e vai ficando um pouco mais difícil. Mas vamos lá, vamos finalizar aqui, ó. Vamos falar sobre crescimento
e decrescimento de uma função exponencial. Quer dizer, vamos aprender em que caso esta função ela é crescente e em que caso esta função ela é decrescente. Analisando as tabelas de valores e os gráficos da função, aqui nós temos, foi repetido os dois exemplos. Quando os valores de x aumentam, os correspondentes de f de x igual a 2 elevado a x também aumentam. Isso porque a base é maior que 1. No caso, é igual a 2. Portanto, a função é crescente. Nós já aprendemos, eu tenho aula aqui no canal falando o que é uma função crescente. Função crescente é quando eu aumento o valor do domínio e, consequentemente, eu estou aumentando também o valor da imagem. Então, neste caso, a função crescente, quer dizer, quando eu aumento o valor de x, estou aumentando também f de x é igual a 2 elevado a x. Isso acontece na função exponencial, ela só é crescente quando a base é maior que 1. Olha aqui, pessoal, quando a base é maior que 1, neste caso é 2, a função é crescente. Quando os valores de x aumentam, os correspondentes valores de g de x diminuem. Isso porque a base está entre 0 e 1. Então, se eu tenho base entre 0 e 1, quer dizer, meio, a função é decrescente. Então, olha, vou deixar aqui um passo a passo aqui, função crescente. Função crescente quando eu tenho a base maior que 1. O que é uma função decrescente? Decrescente. Quando essa base está entre 0 e 1. Então, A tem que ser menor que 1 e maior que 0. Neste caso, meio. Então, este exemplo é uma função crescente. Este outro exemplo é uma função decrescente. Esta base aqui, ela é menor que 1 e maior que 0. Então, é uma função decrescente. Esta base é uma função crescente, tá? Decrescente, que ela é menor que 1 e maior que 0. Aqui é uma função crescente, porque raiz de 3 é 1,73, né? Por aí. Então, é maior que 1. Se ele é maior que 1, é uma função crescente. Ok, pessoal? Eu vou encerrar por aqui porque o vídeo já está imenso, né? Fica difícil de gravar um vídeo tão grande assim. A próxima aula nós vamos resolver alguns exercícios sobre função exponencial. Valeu, até a próxima. Tchau!